Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Argos Veículos. A credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais. Toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, Ótica Santos, visivelmente a melhor, Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. MC, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais, na Pedro Moraes Germani 319. E Planeta Bola, Casa dos Boleiros de Santa Maria. A gente vai hoje bater um papo com o Maurinho. Maurinho, vou chamar de Maurinho porque se eu der o nome dele pouca gente vai saber quem é. O Maurinho, todo mundo sabe quem é o Maurinho do Chamon. Hoje, presidente da FUVESA, Maurinho, hein? Satisfação bater esse papo contigo primeiro. Parabéns pela iniciativa e sucesso, né, nessa empreitada aí, Maurinho. Obrigado. Estamos iniciando um trabalho agora, digamos assim, continuando o trabalho do Pelego, excelente trabalho, né? Da qual tu era parceiro, tu era vice-presidente. Eu era vice-presidente, né? E vamos dar só uma, digamos assim, vamos tentar dar uma melhorada no que foi feito aí já em outros setores, outros fatores, porque a organização do campeonato está excelente, tudo, né? Vamos manter isso aí, tentar em algumas outras coisas melhorar. Bom, Maurinho, vamos primeiro apresentar o Maurinho. Tem alguns que não fazem parte do veterano aqui, que são nossos internautas, ou mesmo o pessoal que nos acompanha pela rádio, CDN também. Maurinho, você é daqui de Santa Maria? Eu sou nascido em São Luís Gonzaga. Bicho velho. Maior cidade do estado. É faca na bota. Uma excelente cidade. Com certeza. E me diz uma coisa, Maurinho. Viesse para Santa Maria ou rodasse por esse estado antes de sair de Santa Maria? Não, meu pai era militar, então em 1969 ele foi transferido, todo o quartel dele foi transferido de Cachoeira para Santa Maria. Eu vim para cá com 6 anos. 6 anos. Então me considero santamariense, né? Sem esquecer a origem em São Luís. Né? Naquela época o esporte já tinha despertado? A gente jogava futebol desde que eu me conheço, né? Por gente, sempre. Batia futebol, uma bolinha? Era futebol xadrez que a gente jogava bastante. Xadrez, tinha muito adepto de xadrez, eu me lembro que falou uma vez. Joguei xadrez com o Ivan Boyer de Souza, no Cacheral, na época, né? Todos nós jogávamos, todos os irmãos. E o futebol, tu batia uma bolinha nos campinhos? A gente, naquela época, tinha um campinho em tudo que é esquina, né? A gente jogava. Até no fundo da casa tinha campinho, às vezes. No nosso, inclusive, tinha um campo. Nós éramos 4 irmãos, então a gente sempre era convidado para jogar aqui, jogar ali. E depois eu passei para as categorias de base aí do Inter de Santa Maria, né? Eu joguei lá no infantil, no infanto juvenil, e depois fui pro futebol amador e nunca mais saí, né? Nunca mais saí. Nas categorias de base, qual era a posição que jogava, Maurinho? Inacreditável, né? Mas eu era goleiro. Era goleiro, e tanto que quando eu tinha 15 anos eu já tinha a altura que eu tenho, né? Então, estava bem, tudo bem. Depois, quando foi ficando mais velho, o pessoal foi... Aí tu não cresceu e a goleira foi passando de mim, foi ficando. Aí eu tive que... E também por causa do problema de visão, não existia linha de contato naquela época, tudo eu tive que passar para jogar na linha, né? E daí foi ficando na lateral, de volante, e aquilo tudo ali, né?
E aí tu foi disputar nas competições de amador do primeiros quadros, chegou a jogar? Sim, eu joguei em vários times aí da cidade, né? 2 de Novembro, Juventus, até no Imembuí eu joguei. Mas o nosso forte naquela época era o futebol de salão, né? O salão era muito forte, Santa Maria, tu lembra, né? Sim. E daí a gente que treinava, digamos assim, várias equipes que iam disputar estadual, municipal, a gente ia lá para fazer um treino, o pessoal nos convidava. Só que daí, por que você não entra com um time de vocês? Daí a gente fundou o Chamongo há 35 anos atrás. Mais colegas da Polícia Civil, né? Depois eu passei a Polícia Civil, eu trabalhava no Sindicato Rural. Quem fundou o Chamongo foi eu, meu irmão, João Batista, e o Sérgio Pereira, que eu ainda hoje trabalho no Sindicato Rural. E daí a gente fundou o Chamongo para o futebol de salão e tivemos bastante sucesso no futebol de salão, né? E permanecemos vários anos. Até que depois migramos. Bastante os grandes, eu me lembro. Tu lembra? Volta e meia, tirava um pontinho no grande e complicava a vida do grande. A gente sempre beliscava. E daí depois a gente passou, há 15, 16 anos atrás, a gente passou para o futebol de campo, né? Já veteranos, 35 anos. E daí a realidade é a de hoje, nossa. Vai indo. Bom, no Chamongo ali, passou ali gente de destaque, né, aí no futebol, que eu me lembro. Quem é que tu lembra aí que podia citar para o pessoal? Olha, o nosso time assim tem base em funcionários públicos. Funcionários públicos, tem gente da Brigada Militar, agentes municipais, guardas municipais, policiais civis, nós temos vendedores, nós temos, digamos assim, é bem eclético. Mas já jogou muita gente boa com nós. Atualmente quem disputa com nós aí é o Tigre, que foi goleiro do Inter Santa Maria. Sim. E tal. E vem, né? Ele não pode vir sempre, né? Tem os compromissos dele, ele mora em Santa Cruz, mas exatamente, ele firmou residência em Santa Cruz. Aí, e esse ano ele foi muito importante na conquista da Copa Saúde, que nós somos campeões no ano que passou, né? 2022. E esse ano agora a gente está numa encruzilhada, porque é aquele ano que tu tem que separar as categorias, né? Nós disputamos no 55, mas já tem gente com idade, está vencendo idade, para os 60, né? Então a gente está agregando bastante gente no 55, nós somos um bom grupo para os 60 e estamos agregando gente no 60 que vem de fora também. Aí vamos jogar as duas categorias? Vamos tentar. Vamos tentar. Me diz uma coisa, dentro dessa ideia que vocês tinham aí de amizade, Chamongo, vocês despertaram, inclusive na época eu me lembro, até a Brigada Militar colocou um time que era o Atalanta. Isso. Foi inspirado em vocês da Polícia Civil no Chamongo. Não sabia. Se inspiraram e fizeram o Atalanta, me disseram na época aí. Mas é legal isso aí, né? Porque vocês congregam esse tipo de relacionamento de trabalho com o esporte e é muito legal, né? Tem muitos colegas, né? Brigada Militar e Polícia Civil que jogam, mas não é todo mundo, né? Sim, vocês conseguem unir. Hoje em dia até a gente está em menor número. Sim, né? mas foi mais gente de fora, mas a origem foi por ali, né? Foi no futebol de campo, foi mais ou menos por aí. Mais ou menos. E me diz uma coisa, o Chamongo tem uma filosofia interessante, importante, que é muito de amizade, né? Você tem um grupo que está junto há muito tempo, né, Maurinho? Nós temos um grupo que tem várias pessoas que iniciaram com a gente no futebol de campo há 15, 16 anos atrás e estão ali ainda, né? Então a gente não pisa no gramado para perder, mas a gente dá muito valor a essa amizade que a gente tem, né? Que é muito grande, né? Então a gente sempre faz uma confraternização no sábado. O nosso futebol é uma confraternização também, né? A gente está sempre disputando todos os torneios, campeonatos que a gente pode e consegue, e sempre tem aquela reunião. Então tem gente que não pode jogar naquele dia porque está lesionado. A gente dá um jeito de ir lá, olhar o jogo e participar de um churrasquinho, uma cervejinha, né? Alguma coisa, a gente sempre procura, onde é possível, né, fazer isso aí, todo sábado, né? Então isso aí congregou muito, é uma amizade muito forte. E isso que muita gente não entende, diz, mas como é que vocês botam um jogo aqui, outro jogo ali, e às vezes não se classificam, né? E como é que tu consegue ter sempre 25 pessoas lá? Eu digo, é por isso, porque antes do futebol, que é importante, logicamente, a filosofia nossa é a amizade mesmo, o pessoal se reúne até fora dos jogos, em outros eventos, tudo a gente está sempre ligado. Bom, aí veio uma primeira
tarefa que te foi dada além do Chamon, que foi 2022 trabalhar junto à direção da FUVESM. Num ano difícil, volta de pandemia, reorganizar tudo às pressas. Sim. Foi uma surpresa até o primeiro semestre, porque da maneira que foi feito, saiu tudo quase que perfeito. Perfeito a gente nunca vai dizer que é, porque sempre vai ter alguma coisa que desagradou alguém. Sim. Mas eu acho que foi o que deu para fazer. Perfeito. E aí, depois do segundo semestre, aí houve alguns desentendimentos, aí o Pelego teve problema de saúde, e aí tu foi chamado a assumir também a FUVESM. No primeiro 2022, para ti e para o Chamon, como foram nesse retorno aí? Não, o Chamon já tem uma estrutura administrativa muito firme, né? A gente não, digamos assim, a gente não balança por qualquer coisa, porque a gente tem os pés no chão, não tem muito problema administrativo, a gente tem parte financeira nossa é bem resolvida, todo mundo ajuda a fazer alguma coisa ou outra, né? Então a gente não teve muitos problemas. O problema nosso era acertar alguma atividade com esse pessoal em plena pandemia, sem colocar em risco a saúde de ninguém, né? Então, tudo seguindo as normas sanitárias aí determinadas pela prefeitura, pelo governo estadual e federal. A gente conseguiu se manter unido, até mesmo pelas redes sociais, né? E depois, na FUVESM, né, a gente tem que sempre agradecer aí a capacidade de trabalho, né, do Vitor Hugo da casa, do Pelego, que, digamos assim, ele que capitaneou tudo aí e fez voltar o campeonato com uma excelente organização aí, que é o que a gente quer continuar e aperfeiçoar se for possível, né? O que nós temos que todos lembrar é que o Pelego e vocês, quando assumiram, que fazia parte desse grupo aí, a coisa estava quase que no chão, né? Aí estava uma confusão, uma complicação, né, que sobrou da outra gestão, coisas que não foram até hoje ainda bem esclarecidas, né? E aí vocês tiveram que daí começar quase que do zero, né, Maurinho? E aí conseguiram fazer. Então, algumas coisas que puderam, que de repente saíram errado, que alguém não gostou, tem que dar também um voto de confiança de que pode ser melhorado. Que foi começado do zero praticamente, né? E agora nessa nova gestão nossa, aí a gente está cuidando mais no aspecto administrativo da FUVESM. Nós tivemos reunião ontem, inclusive, da diretoria. A gente está vendo mínimos detalhes para que a gente possa manter um funcionamento da FUVESM em todos os aspectos administrativos, de relação com a comunidade. Todos nós temos uma diretoria bem eclética, todo mundo está sendo usado na sua competência, né? E ontem a gente já fez a reunião ali, já ficou responsável pelas fichas de inscrição, que tem uma reunião na segunda-feira para entregar às 19 horas lá no Medianeira, né, na sede da AFEM, lá, Associação dos Funcionários da Medianeira lá. E outro já ficou responsável por outras coisas, os recibos, outro ficou responsável pelas atas. Eu estou verificando todo o estatuto e os, digamos assim, os regulamentos, né, da competição, regulamentos disciplinares. Sim, cada competição tem um regulamento. Porque alguns vão precisar de algumas pequenas modificações. Tem certos artigos que, quando vai haver um julgamento sobre aquilo, de repente falta uma palavra, ou de repente existe uma palavra que deixa vago. Claro, talvez a gente não consiga aperfeiçoar tudo nesse momento, mas a gente está, com a ajuda de muita gente aí, a gente está revisando tudo isso aí para apagar alguns focos, né, de reclamação que tem aqui, tem ali. Tivemos uma reunião essa semana também com os árbitros, com as associações de árbitros, né, muito proveitosa também, né, também para parar algumas arestas, né, que eu sempre disse que nós somos vetores de paz, né, e não de conflito. O ano passado houve muito conflito de algumas equipes com a arbitragem, muitos problemas de arbitragem também, e a gente analisou que esses focos aí são bem focos mesmo, né? Aqui tem problema, ali tem problema. Inclusive, a gente quer muito também qualificar os diretores da equipe, né? Porque tem gente que faz, às vezes, um protesto de uma coisa sem saber, inclusive o regulamento, né? Isso aí a gente quer melhorar todas essas condições.
Da arbitragem a gente está com planejamento, aí já está quase certo, né? A gente deve divulgar essa semana aí de oficinas, né? Com juízes renomados aí, oficinas sobre alguns pontos, digamos assim, que sempre dão problema, né? Lá, chance clara de gol, sofreu a falta, o impedimento, isso, aquilo, que é para melhorar a qualidade dos nossos árbitros nessa tomada de decisão, né? Então isso aí a gente tem certeza que vai influir muito no decorrer do campeonato. Assim como vamos nos reunir com os donos de campo, também para ver a situação dos campos, o que a gente pode ajudar, né? E, então temos várias reuniões marcadas aí até o dia 18 de março, que é o que a gente está planejando iniciar o campeonato. Ontem a gente estabeleceu um calendário que deverá ser publicado também. Até dia 13 vai ser publicado o calendário nosso ali, principalmente desses primeiros dias aí, que é para a gente possa divulgar para as equipes aí, já para todo mundo se organizar. Eu acho que tu tocasse num ponto assim, ó, importantíssimo, que eu já desde o ano passado eu vinha falando isso. Eu acho que o pessoal tem que entender, assim, às vezes o pessoal parece que se magoou um pouco quando a gente começou a falar que era necessário o pessoal se reciclar um pouco, a arbitragem. Acho que eles achavam que era que a gente falava, não sei, entendiam que dizia que não sabiam apitar. Claro, todo profissional sabe fazer, mas todo profissional se atualiza. Sim, ele tem que se atualizar, de tempo em tempo ele tem que estar se atualizando. Porque ainda mais num tempo como hoje, o próprio futebol está toda hora mudando normas e deliberações, estão sendo atualizadas, que o cara que trabalha, ele não deixa de ser um profissional da área, se ele recebe para aquilo ali. Exatamente. Ele é um profissional da área, pode não viver daquilo ali, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que estar sempre se atualizando. E muitas vezes pelo próprio dia a dia e a profissão que tu tem diária, tu não tem tempo de parar para buscar onde é que está a tal informação. E aí, se a FUVESMA levar essa informação, como tu está dizendo, assim, gerir pelo menos uma maneira de que os árbitros vão lá e leve essa informação para todos, isso aí só vai dar resultado positivo. E eles têm que aceitar não como alguém que esteja querendo ensinar eles a trabalhar, não é isso. É uma atualização que eles têm que ter para não acontecer isso que acontece. Porque aí, senão, tu não vai conseguir nunca ter uma linha de atitudes e de medidas. Aí, num jogo, um árbitro toma uma atitude, num lance. No outro jogo, o árbitro toma outra atitude no mesmo lance. Aí sim, começa a gerar essa onda de conflitos. Porque, pera um pouquinho, como é que é? É assim ou é assado? Exatamente. Aí, se todos os árbitros tiverem uma mesma linha de conduta, vai acabar isso aí. Eu acho que tem plena razão e importante, os diretores também se reeducarem, que a gente vê cada coisa na beira do campo. Começa o jogo, na primeira jogada o cara já começa a gritar lá fora, o treinador e o diretor. Aí já incita o jogador, incita a torcida, às vezes em lances que não tem nada a ver com peixe, porque eles acham, tem aquela ideia, é que isso aí, Maurinho, sabe muito bem o que eu vou dizer. Me desculpe o pessoal aí, né, do amador, categoria livre, mas tem uma filosofia que a pressão vai ganhar jogo. Exatamente. E aí eles estão trazendo isso para o veterano. Isso não tinha muito no veterano. Aí vem pelas categorias mais novas, vem vindo, e aí começa a gerar isso aí, achar que já começar a pressionar o juiz, tu vai ganhar jogo. Então isso nós temos que botar na cabeça, nós somos veteranos, né? Todo mundo é veterano, não cabe mais isso aí, né? Eu acho que isso é uma realidade hoje, né, no futebol amador. Agora no último semestre a gente julgou vários casos aí, coisa que não existia mais, agressão a árbitro, isso voltou. E a gente vai acabar com isso agora. Então haverão dispositivos disciplinares quanto a isso. Ou seja, quer ganhar jogo, tem que jogar na bola. A pressão, digamos assim, a reclamação da arbitragem num nível X é normal. Isso faz parte do futebol. Agora, tudo que é exagerado só prejudica. Ninguém vai ganhar jogo fazendo pressão no juiz. É isso aí que a gente tem que botar na cabeça do pessoal. Isso é um tiro no pé, né? Porque enquanto mais a gente desqualificar a arbitragem, menos chance a gente vai ter de vender futuramente esse produto nosso, que é o maior campeonato de futebol amador veterano do Brasil. E é o que a gente quer fazer. A gente quer
trazer investidores, trazer patrocinadores, a gente quer vender esse produto para que os times tenham poucos gastos, entendeu? Para botar uma equipe em campo. Então a gente está tomando várias medidas para coibir isso aí. Nós já temos, assim, vendo todos os problemas do semestre passado, a gente viu que, por incrível que pareça, isso aí só se concentra em 6, 7 diretores num universo de mais de 100. Por incrível que pareça, nós já sabemos que essas pessoas, assim como os árbitros. Vê pelas redes sociais, são sempre os mesmos. Claro, sempre os mesmos. Daí quando essa pessoa reclama sempre, ele desqualifica a si mesmo. Desqualifica a si mesmo, porque daí vai na reunião, isso aí. Entendeu? Então o que a gente quer é ouvir todo mundo, a gente quer qualificar a arbitragem. Nessa reunião aí foi muito proveitosa. A gente falou, esses problemas não podem acontecer. Assim, e todo mundo concordou, e é interesse dos próprios comandos das associações de árbitros que não haja problema, entendeu? Então a gente vai tentar de todas as maneiras trazer a paz ao futebol. Se não houver de lado a lado condição de fazer isso aí, a gente vai criar dispositivos disciplinares para afastar essas pessoas, tanto da arbitragem, alguns, tanto como diretores outros. Tira essas maçãs podres para não estragar. A gente sabe que tem juiz que não pode apitar um jogo, um time X, pode fazer a melhor arbitragem do mundo, aquele diretor não gosta daquele juiz. Entendeu? Isso aí acontece. Existe aquela desconfiança, porque o fulano jogou naquele time, então evita, né? Então a gente quer evitar isso aí, junto com a arbitragem, até mesmo escalações de árbitros aqui, ali, tal. Conversamos com eles sobre isso aí para tentar evitar, né? Se eu sei que o Tesses e o Mauro não se dão, por que eu vou botar eles lá no mesmo campo? Já teve um problema sério com isso. Entendeu? Então é isso aí que a gente... São esses pequenos detalhes aí que nos tomam muito tempo. Só que a gente está dando uma pegada forte agora até o início do campeonato, porque tudo que a gente deixar de fazer agora vai dar muito trabalho para nós depois do início do campeonato. Então, a gente mais difícil de controlar depois. Tentando tocar. Com o carro andando, com a carruagem andando. E eu sei que a gente vai ter dificuldade aí nas reuniões, tudo, em aprovar algumas coisas, principalmente na questão disciplinar, mas terá que ser assim, algumas coisas. Não tem certas coisas que não pode ter meio termo, tipo agressão ao árbitro. Primeira coisa que o pessoal fala, não, mas ele foi lá e errou contra o meu time, roubou meu time, não sei o que. Isso aí não dá direito de ninguém agredir ninguém. Entendeu? São essas coisas que as pessoas têm que entender. E nós vamos coibir isso aí energicamente, né? Maurinho, eu vou te dar um exemplo assim. Eu fui presidente da Liga de Futebol Amador e Futebol de Salão durante 5 anos. Me lembro. Quando eu peguei, estava uma situação muito complicada. Nós tivemos que tomar atitudes severas. Primeiro, nós só fazíamos jogos em campos fechados e a brigada nos dava proteção, que era campo fechado. Então era só na época era só Figueira e alguns 2 ou 3 campos que eram fechados na época. Nós só fizemos todo o campeonato ali com a proteção da brigada. E depois, a agressão tirava o time da competição. Exatamente. Um ano nós fizemos isso. Foi um berreiro, nós fizemos um ano. Segundo ano, uma beleza. O pessoal nós temos um artigo, se acostumar, aí se habituou que tinha que acontecer. Então, o fórum da reclamação é depois lá, não é dando no árbitro dentro do campo, é lá fora, junto com a FUVESMA, junto com a direção, vão analisar o caso daquele árbitro, o que aconteceu, mas não dá no cara, né? E aí conseguimos, aí fizemos uns campeonatos assim que foram perfeitos. Exatamente, depois, é isso aí que a gente quer. Daí. E da mesma maneira, a gente também solicitou os responsáveis pela arbitragem, e eu também vou me manifestar a eles quando houver a reunião geral da arbitragem para as oficinas, que estão apitando veterano, tem que ter um certo trato. Um trato diferente, claro. Veterano. Sabe que a maioria dos embates, vamos dar, entre árbitros e diretores se dá pelo início do tratamento. O cara Exatamente. Chama o juiz já ofensivamente, o juiz já responde ofensivamente e aí se estabelece. Então a gente está atento a tudo isso aí, porque tu sabe disso, né? A gente está nessa levada aí há muito tempo. Essa diretoria tem o Ademar Pazubon, que tem uma capacidade de trabalho incrível.
Assim, ó, e aqui a gente não mistura política, porque nós temos gente dentro dessa diretoria ligado a um partido, outros ligados a outros partidos, tudo. Uma coisa que a gente não discutiu dentro de reuniões da diretoria. A prioridade é interessante. Exatamente, a prioridade é o futebol amador. Não houve discussão política de ninguém, todo mundo está abraçado na mesma causa. O Adelar também é um cara bastante experiente. O Adelar, o Edson Viana, entendeu? O Inácio, o Mano. Todos o Figueira, há mais de 20 anos, 30 anos dentro do veterano. Paulo Quadrado, entendeu? Então é uma... E importante que tu reuniu gente, não sei se deu conta, não sei se foi de propósito, de todos os quadrantes. Mas foi de propósito, aí a gente sentou, eu, o Ademar, o Adelar, e a gente, não, tem que vir gente daqui, tem que vir gente de lá, tem que vir gente, entendeu? Então a gente... E agora a gente está criando, para se adequar a alguns moldes de associação no Rio Grande do Sul, a gente está se adequando a alguns cargos que têm que ser criados, né? Algumas assessorias, algumas diretorias de administração, de relações públicas, que a gente já adianta que vai ser, que já assumiu, que é o Ademar. O Ademar, embora seja vice-presidente, ele também está assumindo a divulgação, todo o contato com a imprensa, tudo mais, porque ele é expert nisso, né? Então temos que aproveitar isso aí. E então a gente está criando, cada categoria vai ter digamos assim, um coordenador, vai haver um conselho de coordenadores, tudo, para que todo mundo se una para que possa melhorar o campeonato. Sim, aquele coordenador vai estar mais próximo daquela categoria para ter Exatamente, só vai prestar atenção naquilo ali. E então a gente ontem estava vendo nomes, né, para essas coordenações aí. Já temos vários nomes aí, depois a gente vai ter a aprovação das equipes, né? Temos já um nome da assessoria jurídica nossa, né, diretoria e tal. Já está sendo feito contato com ele hoje, tenho certeza que vai aceitar. Depois a gente divulga, quando tiver o sim. Então tudo isso aí está sendo feito, a gente não parou um segundo até agora, né? Que bom. Maurinho, então vocês pretendem começar a competição dia 18? Vão ter 2 competições no ano ou vão ser uma? Como é que pretendemos que seja 2 competições no ano. Até a gente estava conversando, né? Depois de uma possibilidade de uma Supercopa entre vencedores das mesmas, mas aí tem problema de data, né? Datas, isso tudo é problemático, mas todos são ideias. Seria legal, inclusive a forma desse primeiro campeonato agora será uma, e se a gente conseguisse uma forma diferente para o segundo semestre, que também preenchesse todas as datas, tudo também será feito. A gente quer dar uma incrementada no que já foi muito bem feito na gestão anterior. Perfeito. Maurinho, alguma coisa que a gente esqueceu de colocar no nosso primeiro contato aí? Não, só reforçar para os telespectadores aí, que são diretores de equipes, que segunda-feira tem entrega das fichas. Lá na Medianeira, na FEM, das 19 às 20h30 será a entrega. Daí o pessoal a gente já recebeu o recado, mas só uma data e tal. Não, vamos tentar concentrar tudo numa data. Claro que existem casos específicos, depois a gente estuda caso a caso. Depende de um que outro lá que não consiga, né? Depois a gente estuda caso a caso. Tem que ter sempre jogo de cintura, né, Maurinho? Exatamente. Porque, no fim, na realidade, alguma situação pode acontecer e sim. Ter ali. Mas eu acho que vocês estão de parabéns, principalmente por essa atitude, vocês tiveram essa aproximação com a arbitragem. Eu acho que o que a gente viu, o calcanhar de Aquiles do segundo semestre foi isso aí, porque o resto da competição está perfeito. Só se viu muita reclamação, como você falou, e muito diretor com mimimi. E eu acompanhei de perto vários jogos na beira de campo, e muita gente, assim, que tu via já no começo do jogo, os caras já começavam com aquela pressão bárbara, achando que, quem pressionar mais vai ganhar. E aí também o árbitro é um ser humano também, né? Ele também sente lá dentro muitas vezes, né? Todo mundo gritando, aquela confusão, entendeu? Dá um pouco mais tu te perturba também. Tu tem que estar concentrado para desempenhar a tua função. Principalmente de árbitro tem que ter um raciocínio rápido, né? Aí tu já está tu presta atenção, está gritando, já não presta atenção no jogo, e aí começa a acontecer tudo isso que acontece, né? Os diretores têm que saber que a gente vai cobrar a qualidade das arbitragens, por quê? Porque existe uma excelente remuneração em relação a outros campeonatos amadores do Rio Grande do Sul, Santa Maria, que é das melhores, porque paga melhor.
Então, quer dizer, a gente também quer exigir qualidade, mas também nós queremos postura de todos os diretores, até mesmo nesse tipo de cobrança. Vai haver os canais onde o diretor pode fazer esse tipo de cobrança. E não é na beira do campo, xingando o juiz e agredindo o juiz que vai se resolver. Nessa gestão não vai ser assim. O canal vai estar aberto para escolher. Como não era na passada, nessa aqui vai ser mais, digamos assim, vai ser mais rígido. Isso. Perfeito. Ou seja, quem quer ser tratado com dignidade tem que ter uma certa postura. Beleza. Sucesso, Maurinho, tá? Tudo certo. Conta com a gente aí. Beleza, obrigado. Certo, se Deus quiser. Obrigado. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria.